O cheiro de óleo sintético preenchia a Apex Performance. Luna Azevedo parou na entrada, observando através do vidro fumê. Técnicos em macacões impecáveis circulavam entre Porsches e Lamborghinis. Tudo comunicava prestígio. Ela segurava uma pasta desgastada. Dentro, diagnósticos impressos, gráficos de voltagem. 3 noites sem dormir. Tudo para estar ali, diante de uma oportunidade que poderia mudar tudo, ou destruir o pouco que havia construído. A porta abriu. Você é a engenheira? Eduardo Valença. Cabelos grisalhos, camisa social impecável, dono da Apex. Sinceramente, não esperava que alguém aceitasse, muito menos alguém sem equipe própria. Luna sentiu o peso da frase. Trabalho sozinha porque prefiro controlar cada variável. Sua voz saiu firme. Diagnóstico eletrônico em alta performance exige isso. Eduardo apontou para o fundo. A Ferrari está ali. 3 oficinas já falharam. O motor liga, mas morre em menos de 2 minutos. E se você quer saber se Luna vai conseguir enfrentar o que vem pela frente, se inscreve no canal Meu Amigo, porque essa história está só começando. Luna caminhou até o carro vermelho escarlate. Capô aberto, chicotes expostos. Ao redor, técnicos interromperam o trabalho. Olhares atentos. Ela conectou seu scanner OBD. Comprado parcelado em 12 vezes. Valia 1 mês de trabalho. 3 códigos de falha surgiram na tela. O problema não está onde estão procurando. Luna ampliou um gráfico. A Central está ignorando parte da informação do sensor. Corrupção no firmware ou alteração anterior. Um técnico se aproximou. Crachá. Renato, chefe técnico. Já trocamos esse sensor 2 vezes. Porque o sensor não é o problema. Renato franziu a testa. Não concordou, não contestou. Quanto tempo você precisa? Eduardo cruzou os braços. 15 dias, talvez 20. 10 dias. A voz cortou como lâmina. O desafio foi anunciado publicamente. 10 dias ou nada. Luna sentiu o estômago apertar. Metade do necessário. Vou precisar investir em softwares licenciados. Sai do meu bolso. Se eu falhar, perco tudo. A garantia é o prêmio, R$100 mil. Resolveu, leva. Não resolveu, ninguém te deve nada. Silêncio, tudo ou nada. Aceito. Você começa amanhã, 8 da manhã. Eduardo virou as costas. Luna saiu da oficina, desbloqueou o celular. Calculadora, licenças, sensores, módulos. Quase R$7 mil. Metade do que tinha guardado. Se perdesse, ficaria sem rede. Se ganhasse, provaria algo que nenhum diploma jamais provara. Naquela noite, o notebook rodava simulações. Ela olhou para o teto do apartamento pequeno. Não havia volta. O despertador tocou às 5 da manhã. Luna já estava acordada. Sentada na beirada da cama, olhava para a tela do notebook. 3 janelas abertas, manual técnico da Ferrari, especificações do módulo de injeção, fórum especializado em diagnósticos complexos. Havia lido tudo 2 vezes. Memorizou sequências de código. Anotou possíveis pontos de falha. Preparação não era opcional, era sobrevivência. Tomou banho frio, café preto, sem açúcar. Separou as ferramentas, multímetro digital, osciloscópio portátil, conjunto de sondas de temperatura. Conferiu a licença do software de diagnóstico avançado. R$3 mil debitados na madrugada. Não havia mais volta. Às 7h40 chegou a Apex Performance. A oficina ainda estava vazia. Luzes apagadas. Apenas a Ferrari, iluminada por um foco solitário no fundo, como se esperasse. Luna empurrou a porta. Trancada. Esperou. 7h50. Um carro estacionou. Renato desceu, chaves na mão, copo térmico de café na outra. Viu Luna parada na entrada. Pontualidade. Ele destrancou a porta. Isso é raro. Entraram juntos. Renato acendeu as luzes, uma fileira por vez. A oficina acordou aos poucos. Você vai precisar de acesso total ao sistema.
Renato caminhou até um armário metálico, digitou um código, retirou um tablet industrial. Aqui está o histórico completo de intervenções, senhas de acesso, logs da central. Luna pegou o tablet. Pesado. Tela arranhada nos cantos. Obrigada. Não me agradeça ainda. Renato tomou um gole de café. Eduardo não gosta de surpresas. Se você encontrar algo delicado, ele vai querer saber antes de qualquer outra pessoa. Luna entendeu o recado. Política, hierarquia, controle de narrativa. Entendido. Renato assentiu e seguiu para o outro lado da oficina. Luna ficou sozinha com a Ferrari. Conectou o tablet ao módulo central. Abriu os logs. Linhas e mais linhas de código. Registros de diagnósticos anteriores. 3 oficinas diferentes. Métodos divergentes. Nenhuma solução. Começou a mapear cronologicamente. Primeiro erro registrado. 8 meses atrás. Falha intermitente no sensor MAP. Substituição. Problema resolvido temporariamente. 3 semanas depois. Retorno da falha. Novo sensor. Novo técnico. Mesma solução. 1 mês e meio depois, falha no módulo de ignição. Substituição completa. Luna franziu a testa. Não fazia sentido. Sensores e módulos não falhavam em sequência assim sem causa comum. Ampliou os dados, voltagens, temperatura, tempo de resposta. Então viu. Cada intervenção havia gerado um ajuste no firmware. Pequenos, quase imperceptíveis, mas cumulativos. A central estava rodando com 5 versões diferentes de parâmetros ao mesmo tempo. Era como tentar fazer um corpo funcionar com células, seguindo instruções contraditórias. Encontrou algo? A voz veio pelas costas. Luna se virou. Eduardo. Terno cinza, gravata azul marinho. 8 horas em ponto. Sim. Luna girou o tablet. Mostrou a timeline de intervenções. Cada técnico tentou corrigir o problema, ajustando o firmware, mas ninguém resetou os parâmetros anteriores. A central está sobrecarregada com informações conflitantes. Eduardo analisou a tela, rosto impassível. E a solução? Apagar tudo, voltar às configurações de fábrica, reprogramar do zero. Silêncio. Isso vai levar quanto tempo? 3 dias para fazer com segurança. Você tem 10 dias no total. Eduardo devolveu o tablet. Use-os com sabedoria. Ele se afastou. Luna respirou fundo. 3 dias. 7 restantes para validar, testar e garantir que nada mais falharia. Apertado, mas viável. Começou imediatamente. Conectou o laptop ao sistema. Iniciou o backup completo do firmware atual. Não podia arriscar perder dados. Enquanto o processo rodava, examinou fisicamente o motor. Chicotes, conectores, bornes, tudo parecia intacto, mas a aparência não era garantia. Usou o multímetro, conferiu resistências, voltagens, corrente de fuga, nada fora do padrão. Precisa de ajuda? Luna olhou para cima. Um técnico jovem, uniforme limpo, crachá novo. Caio, assistente técnico. Estou bem. Obrigada. Só curiosidade. Caio se aproximou observando o laptop. Nunca vi ninguém fazer backup do firmware antes de mexer. É procedimento básico. Luna não tirou os olhos da tela. Se algo der errado, consigo reverter. Os outros técnicos não faziam isso. Luna pausou. Olhou para ele. Por quê? Caio deu de ombros. Achavam perda de tempo. Confiavam no próprio diagnóstico. Luna voltou ao trabalho. Mas a informação ficou. Confiança excessiva. Atalhos. Ego. A tarde avançou. O backup terminou. Luna iniciou o processo de reset. A central levou 40 minutos para limpar todos os parâmetros. Quando terminou, a tela exibiu uma mensagem. Sistema restaurado. Aguardando reprogramação. Estava pronta para começar de verdade. Mas antes que pudesse iniciar, Renato apareceu novamente. Eduardo quer falar com você. Escritório, agora. Luna salvou o trabalho. Desconectou o laptop. Seguiu Renato até uma sala envidraçada no 2º andar.
Eduardo estava sentado atrás de uma mesa de vidro. À frente dele, relatórios impressos. Gráficos, números. Senta. Ele apontou para a cadeira. Luna sentou. Mudança de prazo. Eduardo juntou as mãos sobre a mesa. Preciso da Ferrari funcionando em 7 dias. Não 10. O estômago dela despencou. Por quê? Compromisso com o cliente. Evento privado. A Ferrari precisa estar lá. Mas você disse 10 dias. E agora estou dizendo 7. O tom era final. Problema? Luna respirou. Calculou. 3 dias para reprogramar. 2 para testar. 1 para validar. Margem Nenhum espaço zero para erro. Vou precisar trabalhar além do horário. A oficina fecha às 7. Você tem acesso até lá. Não é suficiente. Eduardo inclinou a cabeça. Avaliou. 6 da manhã às 7 da noite. 13 horas. Se não for suficiente, o problema é seu método, não o tempo. Luna apertou os dedos contra a cadeira. Controle. Sempre controle. Entendido? Ótimo. Eduardo voltou aos papéis. Conversa encerrada. Luna saiu do escritório. Desceu as escadas. Voltou para a Ferrari. 7 dias. Conectou o laptop novamente, abriu o software de reprogramação, começou a inserir os parâmetros de fábrica, linha por linha, valor por valor. Não podia errar, não podia acelerar demais, não podia hesitar. Lá fora, o sol começava a descer. Dentro da Apex, Luna trabalhava sob a luz fria dos refletores, sozinha, contra o relógio. Segundo dia. Luna chegou às 5h50. Renato já estava lá. Dormiu? Ele perguntou, destravando a porta. O suficiente. Mentira. Pesadelos com códigos de erro piscando em vermelho. A reprogramação do firmware levou o dia inteiro. Cada parâmetro precisava ser inserido manualmente. Sequência exata, valores precisos, um erro, e tudo desmoronaria. Às 2 da tarde, Caio trouxe um copo de água. Você não parou para almoçar. Não posso interromper o processo. Ele deixou a água ao lado do laptop. Os outros técnicos estão comentando. Luna pausou. Comentando o quê? Que você vai falhar. Caio baixou a voz. Renato aposta que você não passa do 3º dia. E você? Ele sorriu de canto. Eu acho que eles têm medo que você consiga. Caio se afastou antes que ela pudesse responder. Às 5 horas, a reprogramação estava completa. Luna salvou, desconectou, respirou. Primeira etapa vencida. Mas então viu Renato conversando com outro técnico perto da bancada. Olhares na direção dela. Discretos, calculados. Ela fingiu não perceber. Guardou os equipamentos. Limpou a área de trabalho. Quando levantou, Renato estava ao lado da Ferrari. Progresso? Ele perguntou. Firmware reprogramado. Amanhã começo os testes de resposta. Bom. Renato cruzou os braços. Eduardo está acompanhando de perto. Ele não gosta de surpresas de última hora. Não haverá surpresas. Espero que não. Ele fez uma pausa. Você sabe que 3 oficinas especializadas falharam aqui, né? Gente com décadas de experiência, equipes inteiras. Luna segurou o olhar dele. Eu sei. E mesmo assim você acha que consegue sozinha? Não é questão de achar, é questão de método. Renato assentiu lentamente. Não concordou. Apenas registrou. Até amanhã, então. Ele se afastou. Luna trancou o laptop, pegou a mochila e saiu. No estacionamento, parou ao lado do carro. Mãos tremendo levemente. Não de medo. De adrenalina contida. 5 dias restantes. Ligou o carro. Música desligada. Apenas o ronco do motor e seus próprios pensamentos. Quando chegou em casa, comeu algo rápido. Macarrão instantâneo. Revisou as anotações. Conferiu a sequência de testes para o dia seguinte. 2 da manhã. Olhos ardendo. Deitou sem trocar de roupa. Dormiu. 3º dia. Luna iniciou os testes. Conectou o scanner. Ligou o motor. Ele pegou. Ronco limpo. Estável. 30 segundos. 1 minuto. 2 minutos. Continuava funcionando.
Ela monitorou os sensores, temperatura, pressão, rotação, tudo dentro dos parâmetros. 5 minutos. O motor morreu. Luna travou. Olhou para a tela. Código de falha. Comunicação perdida com sensor de oxigênio. Impossível. Ela havia reprogramado tudo. Desconectou, reconectou, rodou o diagnóstico completo. O sensor estava respondendo, mas a central não aceitava o sinal. Algo estava bloqueando. Passou a manhã inteira investigando, checou chicotes, retestou conectores. Nada. Então abriu o histórico detalhado, camadas mais profundas do log, e encontrou uma subrotina oculta, inserida manualmente. Não fazia parte do firmware original. Alguém havia programado um limitador, intencional. Luna sentiu o sangue gelar. Sabotagem? Erro proposital? Olhou ao redor. A oficina seguia funcionando normalmente. Técnicos trabalhando. Renato supervisionando. Ela salvou a evidência. Copiou o código. Guardou tudo. Não podia acusar ninguém sem provas concretas. Mas também não podia ignorar. Decidiu remover a subrotina, silenciosamente. Levou 2 horas. Código complexo, entrelaçado com funções essenciais. Um movimento errado e o sistema todo travaria. Quando terminou, testou novamente. O motor ligou. 1 minuto, 3, 5, 10 minutos. Continuava funcionando. Luna desligou. Respirou fundo. Estava perto, muito perto. Mas agora tinha certeza. Alguém não queria que ela resolvesse isso. 4º dia. Luna não mencionou a subrotina para ninguém. Continuou testando. Motor estável. 15 minutos sem falhas. 20. Meia hora. Mas algo a incomodava. Aquele código oculto não estava lá por acaso. Que pulou novamente, revisou os logs. Quem tinha acesso ao firmware? Quem poderia inserir código personalizado? Apenas técnicos certificados. Apenas quem tinha senhas de nível 3. Na Apex, isso significava Renato e mais 2 veteranos. Ela salvou tudo em backup externo. 3 cópias. Guardou uma no carro. À tarde, enquanto calibrava os sensores, ouviu vozes vindas da sala de café. Não vai durar até sexta. Aposto 20 que ela desiste antes. Risos abafados. Luna apertou a chave de torque com mais força. Não olhou, não reagiu. Continuou trabalhando. Caio apareceu com um sanduíche embrulhado. Trouxe da padaria. Come alguma coisa. Obrigada. Luna aceitou, mas não abriu. Eles estão com medo. Caio olhou para trás. Você percebeu? Percebi. Se você resolver o que eles não conseguiram... Ele não completou. Não precisava. Luna entendeu perfeitamente. Não era sobre a Ferrari, era sobre hierarquia, ego, a ordem estabelecida. Às 6 da tarde, Eduardo desceu do escritório. Relatório. Luna mostrou os dados. Motor estável, 30 minutos contínuos sem falhas. Amanhã faço teste de carga completa. Eduardo analisou. 3 dias restantes. Suficiente. Espero que sim. Ele se afastou, mas pausou. Renato me disse que você encontrou inconsistências no firmware. Luna travou. Olhou para Renato do outro lado da oficina. Ele não desviou o olhar. Encontrei. Corrigi. Que tipo de inconsistências? Ela escolheu as palavras. Parâmetros conflitantes de intervenções anteriores. Nada que comprometa o trabalho agora. Eduardo assentiu. Ótimo. Quando ele saiu, Luna percebeu. Renato estava monitorando, reportando. Não era apenas pressão, era vigilância. Ela terminou o dia, trancou tudo e foi embora. No carro, abriu o sanduíche que Caio havia dado. Comeu metade, jogou o resto fora. Estômago embrulhado, não de fome, de tensão acumulada. 5º dia. Teste de carga. Luna acelerou o motor gradualmente. 1000 rotações, 2000, 3000, temperatura subindo, normal, pressão estável, sensores respondendo. 4000 rotações. O motor rugiu, limpo, potente. Ela manteve por 10 minutos, depois reduziu, desligou.
Sucesso. Checou os logs, nenhuma falha registrada. Estava funcionando. Mas então viu algo estranho. Uma notificação no sistema. Acesso remoto registrado. 3 da manhã daquela madrugada. Alguém havia entrado no firmware. Luna abriu o histórico. IP interno. Computador da rede da Apex. Verificou qual máquina. Estação de trabalho. Renato. Ela sentiu o peito apertar. O que ele estava fazendo mexendo no sistema no meio da madrugada? Abriu os logs detalhados. Ele havia apenas visualizado. Não alterou nada, mas por quê? Luna salvou o registro. Não confrontaria. Não ainda. 2 dias restantes. Precisava focar. À tarde fez teste de estrada simulada. Motor respondendo perfeitamente. Aceleração. Frenagem. Retomada. Tudo dentro do esperado. Quando desligou o motor, Renato se aproximou. Impressionante, ele disse, mas o tom não era de elogio. Obrigada. Você realmente acha que resolveu? Luna o encarou. Os dados falam por si. Dados podem enganar. Renato cruzou os braços. Já vi muita gente confiante demais quebrar a cara no final. Eu não confio. Eu valido. Silêncio tenso. Renato deu um sorriso sem humor. Vamos ver. Ele se afastou. Luna voltou ao trabalho. Mas agora sabia. A resistência não era apenas estrutural, era pessoal. E isso tornava tudo mais perigoso. 6º dia. 2 restantes. Luna chegou cedo. A oficina estava vazia. Silêncio absoluto. Fez o teste final de validação. Motor ligado. 30 minutos. 40, 1 hora. Nenhuma falha. Estava pronto. Mas ela não comemorou. Alguma coisa ainda parecia errada. Revisou os logs novamente. A subrotina que havia removido. Por que estava lá? Qual era o objetivo real? Abriu o código-fonte. Analisou linha por linha. Então entendeu. Não era sabotagem. Era seguro de ego. A rotina estava programada para forçar falha após determinado tempo. Garantia que ninguém de fora conseguiria resolver. Protegia a reputação interna. Viu? Nem especialista externo consegue. O problema é o carro, não somos nós. Luna fechou o laptop. Respirou fundo. Não era incompetência, era estratégia. Às 9, Eduardo apareceu com 2 homens de terno. Clientes, provavelmente. Esta é a Ferrari, Eduardo apontou. Problema resolvido por uma especialista que contratamos. Os homens se aproximaram, observaram, fizeram perguntas técnicas. Luna respondeu com precisão, sem firulas, apenas fatos. Impressionante. Um deles disse, posso ver funcionando? Claro. Luna ligou o motor. Ronco perfeito, estável, limpo. Os homens trocaram olhares. Aprovação silenciosa. Eduardo sorriu. Satisfeito, mas não olhou para Luna. Quando os clientes saíram, ele se aproximou. Teste final amanhã, 7 da manhã. Quero Eduardo Valença presente e quero que funcione perfeitamente na frente dele. Vai funcionar? Melhor que sim. Eduardo subiu para o escritório. Luna desligou o motor, guardou as ferramentas. Caio passou perto. Conseguiu mesmo? Ainda não. Por que não? Porque até estar nas mãos do cliente, nada está garantido. Ela passou o resto do dia fazendo ajustes finos, calibragens, conferências triplas. Renato apareceu no final da tarde. Eduardo me pediu para supervisionar o teste amanhã. Luna não se surpreendeu. Sem problemas. Você entende o que está em jogo aqui, né? Renato baixou a voz. Se esse motor falhar na frente do cliente, a reputação da Apex vai pro ralo. Eduardo não vai perdoar isso. Não vai falhar. Você parece muito confiante para alguém que trabalha sozinha há 6 dias. Luna o encarou. Confiança vem de método, não de arrogância. Renato apertou a mandíbula. Não respondeu. Virou as costas e saiu. Luna terminou os últimos ajustes. Trancou tudo. Saiu. No estacionamento, ligou para a mãe. Primeira vez na semana. Oi, filha. Oi, mãe. Sumida. Trabalho pesado. Você está comendo?
Luna olhou para o banco do passageiro, embalagens vazias de barra de cereal. Estou... Mentira! A mãe conhecia o tom. Você fica assim quando está sob pressão. Amanhã termina. Vai dar certo. Eu sei. Luna sentiu um aperto no peito. Como você sabe? Porque você nunca desistiu de nada na vida, nem quando todo mundo dizia que não dava. Silêncio. Te amo, mãe. Também te amo. Agora vai descansar. Luna desligou. Dirigiu para casa. Tomou banho. Comeu algo quente pela primeira vez em dias. Deitou cedo, mas não dormiu. Ficou olhando para o teto, pensando, calculando, revisando mentalmente cada etapa. Amanhã. Tudo se decidiria amanhã. E ela estaria pronta. 7º dia. Último dia. Luna chegou às 6h30. A oficina já tinha movimento. Técnicos chegando. Renato conferindo equipamentos. Eduardo estava no escritório. Gesticulava ao telefone. Tenso. Às 7 em ponto, um Mercedes preto estacionou na frente. Desceu um homem de terno cinza caro, cabelos brancos, porte de quem estava acostumado a ser ouvido. O cliente. Eduardo desceu rápido, cumprimentos formais, sorrisos profissionais. Senhor Augusto, seja bem-vindo. O homem olhou ao redor. Cadê a Ferrari? No fundo, totalmente resolvida. Eduardo apontou. Temos uma especialista que... Não me interessa quem. Me interessa se funciona. Eduardo engoliu seco. Claro. Vamos lá. Caminharam até o carro. Luna estava ao lado, laptop conectado, tudo preparado. Esta é Luna Azevedo, a engenheira responsável pelo diagnóstico. Augusto mal olhou para ela. Liga. Luna respirou. Girou a chave. O motor pegou. Ronco limpo. Estável. Augusto não demonstrou emoção. Apenas observou. 1 minuto. 2. 5. Ele fez sinal para Eduardo. Acelera. Eduardo olhou para Luna. Ela assentiu. Ele acelerou. 1000 rotações. 2000. 3000. Motor respondendo perfeitamente. Augusto caminhou ao redor do carro. Ouviu, cheirou, analisou. Para. Eduardo desligou. Silêncio. Augusto olhou para Luna. Primeira vez que a encarou diretamente. O que estava errado? Firmware corrompido por intervenções sucessivas. Parâmetros conflitantes. Resetei tudo e reprogramei conforme especificações de fábrica. Só isso! E removi uma subrotina não documentada que forçava falha após período específico. O ar ficou pesado. Eduardo virou para Luna. Olhar afiado. Renato enrijeceu. Augusto perguntou, voz calma, mas perigosa. Código personalizado inserido manualmente. Luna manteve o tom técnico. Não fazia parte do firmware original. Bloqueava a resposta do sensor de oxigênio após 15 minutos de funcionamento. Augusto virou para Eduardo. Explica. Eduardo abriu a boca. Fechou. Eu não tinha conhecimento disso. Você é o dono. É sua responsabilidade ter conhecimento. Silêncio cortante. Augusto olhou para Renato. Você é o chefe técnico? Renato assentiu pálido. Você sabia? Pausa longa. Sabia. A confissão caiu como pedra. Por quê? Renato respirou fundo. Porque já tínhamos tentado tudo. 3 vezes. Não queríamos admitir que não sabíamos resolver. A rotina garantia que ninguém de fora conseguiria também. Protegendo o ego às minhas custas. Augusto não gritou. Não precisava. 8 meses. 8 meses com um carro parado porque vocês preferiram mentir a admitir incompetência. Eduardo estava vermelho. Senhor Augusto, eu garanto que... Não garante nada. Augusto cortou. Virou para Luna. Quanto ele te prometeu? 100 mil. Você vai receber 150, direto de mim. Ele tirou um cartão do bolso. E se quiser um emprego de verdade, me liga. Luna pegou o cartão. Não esperava isso. Augusto olhou para Eduardo. Quanto ao desafio público que você anunciou, espero que pague o que prometeu, na frente de todo mundo, como prometeu. Ele entrou no Mercedes. O motorista ligou o carro e saíram.
A oficina ficou em silêncio absoluto. Eduardo virou para Renato. Meu escritório. Agora. Renato seguiu, cabeça baixa. Luna começou a desconectar o equipamento, mãos tremendo levemente, não de medo, de descarga de adrenalina. Caio se aproximou. Você acabou de explodir tudo. Eu só falei a verdade. Isso aqui nunca mais vai ser o mesmo. Luna olhou ao redor. Técnicos dispersos, conversas baixas, olhares para ela, diferentes agora. Não mais de desconfiança. Algo próximo de respeito ou medo. Ela terminou de guardar tudo, pegou a mochila. Eduardo desceu, rosto fechado. Você fez o trabalho, vai receber. Obrigada. Mas... Ele pausou. Você entende que colocou meu chefe técnico numa posição insustentável, né? Luna o encarou. Ele se colocou sozinho, há 8 meses. Eduardo não respondeu. Luna saiu da Apex Performance. O sol estava forte lá fora. Quente, quase queimando. Entrou no carro. Trancou as portas. Encostou a cabeça no volante. 7 dias. 7 dias de pressão, vigilância, sabotagem velada. E tinha conseguido. Mas a vitória tinha gosto estranho. Não de celebração, de constatação. 3 dias depois, Luna recebeu uma ligação. Apex Performance. Eduardo Valença. Ela não esperava. Oi, preciso que você venha aqui, hoje à tarde. Por quê? Pagamento e... conversa. Luna hesitou. Que tipo de conversa? Só venha. Ele desligou. Às 3 da tarde, Luna estacionou em frente à Apex. A oficina parecia diferente. Alguns boxes vazios. Entrou. Caio estava na recepção. Eduardo te espera no escritório. Cadê o Renato? Caio baixou o olhar. Foi embora. Pediu demissão. Luna subiu. Bateu na porta. Entra. Eduardo estava sentado, mesa cheia de papéis. Parecia cansado. Mais velho. Senta! Ela sentou. Ele empurrou um envelope. 100 mil, conforme prometido. Luna pegou. Pesado. Obrigada. Não me agradeça ainda. Eduardo respirou fundo. Desde que você expôs a subrrotina, tive que lidar com consequências. Que tipo? Renato saiu, levou 2 técnicos veteranos com ele. Abriram concorrente do outro lado da cidade. Ele pausou. 3 clientes já cancelaram serviços. Dizem que perderam confiança. Luna não respondeu. A Apex está sangrando. Eduardo olhou pela janela. Pela primeira vez em 15 anos, não sei se vou conseguir manter as portas abertas até o final do ano. Silêncio. Por que está me contando isso? Eduardo virou para ela. Porque você estava certa sobre tudo. O problema nunca foi técnico, foi cultural, ego, medo de admitir erro, e agora estou pagando o preço. Luna esperou. Quero te fazer uma proposta. Eduardo juntou as mãos. Fica aqui, como chefe técnica, reformula tudo, processos, treinamentos, cultura. Eu te dou autonomia total. Luna piscou, não esperava. Por que eu? Porque você não tem medo de dizer a verdade. E porque você provou que competência importa mais que tempo de casa. Ela olhou para o envelope, depois para Eduardo. Eu trabalho sozinha. Trabalhava. Mas imagine o que você poderia fazer com uma equipe, com recursos, com estrutura. Luna pensou. Parte dela queria recusar, voltar para a independência, para o controle total. Mas outra parte via a oportunidade, transformar algo maior, deixar legado. Preciso pensar. Tem 3 dias. Eduardo levantou. Depois disso, vou ter que tomar outras decisões. Luna saiu do escritório. Desceu, Caio a esperava embaixo. E aí? Ele me ofereceu chefe técnica. Caio sorriu. Sabia. Vai aceitar? Não sei. Posso dar minha opinião? Pode. Aceita. Ele olhou ao redor. A gente aqui precisa de alguém que não tenha medo de mudar as coisas. Alguém que ensine de verdade, não que só mande executar. Luna assentiu. Vou pensar. Ela saiu. No estacionamento abriu o envelope. Notas organizadas. Contou. Certinho. 100 mil reais. Dinheiro que mudaria tudo.
quitaria dívidas, compraria equipamentos melhores, daria margem para respirar. Mas a proposta de Eduardo, aquilo era outra coisa. Não era sobre dinheiro, era sobre o que fazer com a vitória. Dirigiu para casa, ligou para a mãe. Consegui. Sabia que ia conseguir. Mas agora tem outra coisa. Luna contou sobre a proposta. A mãe ouviu em silêncio. E você quer aceitar? Não sei. Tenho medo de perder minha independência, de me prender a um lugar que pode não mudar de verdade. Luna, a voz da mãe ficou firme. Você passou a vida inteira provando que é boa no que faz, sozinha. Agora tem a chance de provar que pode transformar outras pessoas também. Isso não é fraqueza, é evolução. Luna respirou fundo. E se eu falhar? Aí você sai. Simples. Mas e se você não tentar? Vai ficar sempre se perguntando. A conversa terminou. Luna ficou sentada no sofá, envelope ao lado. 3 dias para decidir. 3 dias para escolher entre segurança e impacto. Ela olhou para o teto. Pensou na Ferrari, no código oculto, na cultura que preferia esconder falhas a corrigi-las. Pensou em Caio, nos técnicos mais jovens, naqueles que queriam aprender, mas não tinham espaço. Pensou em Renato, no medo que ele tinha de ser superado, de se tornar irrelevante, e entendeu. Não era sobre ela. Nunca foi. Era sobre o que vinha depois. No 3º dia, Luna ligou para Eduardo. Aceito, mas com condições. Fala. Autonomia total sobre processos técnicos. Nada de interferência. Segundo, treinamento obrigatório para todos, sem exceções. Terceiro, transparência. Se tem erro, a gente admite e corrige, sem esconder. Eduardo ficou em silêncio. Aceito. Então começamos segunda. Luna desligou. Respirou fundo. Não havia volta agora. Segunda-feira, 7 da manhã. Luna chegou com pasta cheia de documentos. Plano de reestruturação completo. Havia passado o fim de semana montando. Eduardo reuniu todos os técnicos, 8 pessoas. Caio, mais 7 que Luna não conhecia direito. A partir de hoje, Luna Azevedo é a chefe técnica da Apex. Ela tem autoridade total sobre processos, treinamentos e padrões. Questões sobre trabalho técnico vão até ela, questões comerciais vêm até mim. Olhares, alguns curiosos, outros ressabiosos. Luna se levantou. Obrigada pela confiança. Vou ser direta. As coisas vão mudar. Não porque o que vocês fazem é errado, mas porque podemos fazer melhor. Nos próximos 30 dias, vamos implementar novos protocolos. Todos vão passar por reciclagem, inclusive eu. Um técnico levantou a mão. Mais velho, cabelos grisalhos. Reciclagem? Trabalho aqui há 12 anos. E eu respeito isso. Mas tecnologia muda, métodos evoluem, se a gente não acompanha, fica para trás. Ele não pareceu convencido, mas não contestou. Primeira mudança, documentação obrigatória, todo diagnóstico, toda intervenção, tudo registrado, com assinatura digital e timestamp. Murmúrios. Segunda mudança, peer review. Antes de entregar qualquer serviço, outro técnico valida. Não é desconfiança. É segurança, mais murmúrios. Terceira mudança, sessões semanais de estudo de caso. A gente vai revisar problemas complexos juntos, aprender uns com os outros. Caio sorriu. Outros pareciam menos entusiasmados. Perguntas? Silêncio. Ótimo. Vamos trabalhar. A reunião terminou. Os técnicos dispersaram. Caio se aproximou. Você acabou de cutucar a onça com vara curta. Eu sei. Eles vão resistir. Deixa resistir. Enquanto os resultados melhorarem, eles vão perceber. Luna passou a primeira semana implementando. Criou templates de diagnóstico. Estabeleceu checklists. Configurou sistema digital de registro. A resistência veio suave. Nada aberto. Apenas lentidão. Técnicos que esqueciam de preencher formulários, outros que preenchiam pela metade, alguns que reclamavam baixinho sobre burocracia. Luna não confrontou,
Apenas documentação completa ou o serviço não sai. Alguns reclamaram, mas preencheram. Na segunda semana começou os treinamentos. Diagnóstico eletrônico avançado. 3 horas por dia. Teoria e prática. Metade dos técnicos participava ativamente. A outra metade fingia prestar atenção. Um deles, Marcos, técnico veterano, questionou durante uma aula. Isso aqui a gente já sabe. Então responde. Luna mostrou-lhe um gráfico na tela. Por que a voltagem está oscilando nesse ponto? Marcos analisou. Problema no alternador. Errado. Luna ampliou. O alternador está perfeito. A oscilação vem de um terra mal feito no chicote auxiliar. Se você trocar o alternador, o problema volta em 2 semanas. Silêncio. Marcos cruzou os braços. Não respondeu. Luna continuou a aula, mas sentiu a tensão aumentar. Fim da segunda semana, Eduardo a chamou. Tá tendo reclamação. De quem? Marcos. Diz que você está tratando todo mundo como incompetente. Luna respirou fundo. Não estou. Estou exigindo padrão. Ele tem 12 anos de casa, e eu respeito isso, mas tempo de casa não substitui atualização. Eduardo esfregou o rosto. Só vai mais devagar, ok? Senão vou perder mais gente. Se eles saírem porque não querem aprender, é melhor que saiam. Eduardo olhou para ela surpreso. Falo sério, Eduardo. Não dá para transformar a Apex mantendo gente que se recusa a evoluir. Ele suspirou. 3 meses. Te dou 3 meses para mostrar resultado. Se não melhorar, a gente revê tudo. Fechado. Luna voltou ao trabalho, mas agora sabia. O relógio estava correndo de novo, e dessa vez não era contra uma Ferrari. Era contra uma cultura inteira. Primeiro mês. Luna implementou sistema de métricas, tempo médio de diagnóstico, taxa de retrabalho, satisfação do cliente, tudo medido, tudo visível. Os números não mentiram. Retrabalho estava em 18%. Diagnósticos errados aconteciam em 1 de cada 5 casos. Clientes reclamavam de surpresas nas cobranças. Luna convocou reunião. 18% de retrabalho significa que quase 1/5 do nosso trabalho está sendo refeito. Isso custa tempo, custa dinheiro, custa reputação. Marcos cruzou os braços. Carro de alta performance é assim, imprevisível. Não é. Luna mostrou dados comparativos de outras oficinas. A média do mercado é 7%. A gente está mais que o dobro. Silêncio. Vamos reduzir isso. E vamos começar aplicando peer review de verdade. Nos dias seguintes, Luna instituiu dupla checagem obrigatória. Nenhum diagnóstico saía sem validação de outro técnico. A princípio, foi caos. Técnicos reclamando de perda de tempo, egos feridos, discussões sobre quem estava certo. Mas então, algo mudou. Caio identificou um erro de Marcos. Chicote invertido. Marcos tinha certeza que estava certo. Caio mostrou o diagrama. Estava errado. Marcos ficou vermelho, mas corrigiu. 2 semanas depois, Marcos identificou o erro de outro técnico júnior. Mesmo processo, sem humilhação, apenas correção. Lentamente, a resistência começou a ceder. Os números melhoraram. Retrabalho caiu para 12%, depois 9%. Eduardo notou. Está funcionando. Ainda tem caminho. Sei, mas é progresso. Segundo mês. Um cliente trouxe uma Porsche com falha intermitente. Motor cortava aleatoriamente. 3 diagnósticos anteriores em outras oficinas. Nada resolvido. Luna pegou o caso pessoalmente. Passou 2 dias investigando. Encontrou o problema. Interferência eletromagnética vinda do sistema de som aftermarket. Instalação mal feita criava ruído que confundia a central. Solução: reposicionar cabos, blindar conectores. Custo mínimo. Resultado máximo. Cliente ficou impressionado. 3 oficinas cobraram fortunas e não acharam isso, porque não documentaram direito. Luna mostrou o registro completo. Toda intervenção deixa rastro. É só saber ler. O cliente saiu satisfeito. 2 semanas depois, indicou 5 amigos.
Eduardo sorriu pela primeira vez em meses. Está mudando. Mas nem tudo era vitória. Marcos continuava resistente, não abertamente. Mas Luna percebia comentários sutis, tom de ironia, lentidão proposital em algumas tarefas. Ela não confrontou, ainda, mas anotou. Fim do segundo mês, Luna fez balanço, retrabalho, 7%, dentro da média de mercado. Satisfação do cliente subiu de 72% para 89%. Tempo médio de diagnóstico caiu 15%. Ele apresentou para Eduardo. Assentiu. Impressionante. Mas ainda tem problema. Qual? A equipe está dividida. Metade comprou a ideia, metade resiste. Marcos, não só ele, mas ele influencia outros. Eduardo suspirou. O que você sugere? Conversa direta, sem rodeios. Ou ele embarca de verdade ou é melhor que saia. Isso pode explodir tudo. Ou pode resolver, Eduardo pensou. Dá mais um mês. Se não mudar, eu falo com ele. Luna aceitou, mas sabia. Um mês talvez fosse demais. Terceiro mês começou com um caso complexo. McLaren com perda progressiva de potência. Cliente importante. Contrato de manutenção anual. Não podia errar. Luna dividiu o time. Caio lideraria diagnóstico inicial. Marcos faria validação. Caio trabalhou 3 dias. Identificou possível falha no turbo. Apresentou para Marcos. Marcos olhou superficialmente. Está certo. Pode ir. Caio não ficou convencido. Procurou Luna. Ele nem checou direito. Você tem certeza do diagnóstico? 90%. E os 10%? Caio hesitou. Pode ser também o intercooler, mas menos provável, Luna pensou. Checa os dois, não arrisca. Caio voltou, fez teste adicional. O problema era no intercooler, não no turbo. Se tivessem seguido o diagnóstico inicial, teriam trocado peça errada. Custaria 15 mil ao cliente e perderiam o contrato. Luna chamou Marcos. O Caio te mostrou o diagnóstico. Você validou sem checar. Eu olhei. Superficialmente. Se a gente tivesse errado, perdíamos o cliente. Marcos enrijeceu. Não dá para checar tudo nos mínimos detalhes. Dá. É exatamente para isso que existe validação. Você está questionando meu trabalho? Estou questionando seu comprometimento. Silêncio pesado. Marcos respirou fundo. Sabe de uma coisa? Desde que você chegou, tudo mudou. E não para melhor. Virou fiscalização. Desconfiança. Não é desconfiança. É responsabilidade. Para você, talvez. Para mim, é insulto. Ele saiu batendo a porta. Luna ficou parada. Caio apareceu acelerado. Ouvi tudo. Eu exagerei? Não, você estava certa. Caio pausou. Mas ele não vai mudar. Luna sabia. No fundo, sempre soube. Algumas pessoas não querem evoluir, querem permanecer. No dia seguinte, Marcos não apareceu. Eduardo recebeu o e-mail de madrugada. Pedido de demissão, imediato. Luna leu a mensagem. Seca, formal, sem explicações. Ele foi embora. Eduardo mostrou o celular. Viu? Você não parece surpresa. Não estou. Eduardo sentou. Esfregou o rosto. Agora estamos com 7 técnicos. 2 júniores, 5 com experiência média. Nenhum veterano além de mim. A gente treina. Luna, treinar leva tempo. E tempo é dinheiro. Eu sei. Ela pausou. Mas é melhor uma equipe pequena e alinhada do que uma grande e desunida. Eduardo não respondeu. Apenas assentiu. Nos dias seguintes, a saída de Marcos reverberou. Alguns técnicos ficaram inseguros. Se ele saiu, quem é o próximo? Luna convocou reunião. Todos presentes. Marcos saiu porque escolheu, não porque foi forçado. Aqui ninguém vai ser demitido por discordar, mas todos vão ser cobrados por comprometimento. Silêncio. Se alguém aqui não quer estar, pode sair, sem ressentimento. Mas se fica, é para fazer direito. Ninguém levantou. Ninguém saiu. Luna continuou. Vamos contratar, mas dessa vez diferente. Não quero só experiência. Quero vontade de aprender. Abriram vaga. 3 candidatos.
Luna entrevistou pessoalmente. Não perguntou apenas sobre formação. Perguntou sobre método, sobre erros, sobre como lidavam com falhas. Escolheu uma mulher, Júlia, recém-formada, pouca experiência prática, mas olhos atentos, perguntas inteligentes. Ela é verde, Eduardo comentou. Verde aprende, viciado resiste. Júlia entrou na semana seguinte. Caio virou mentor dela. Luna observou. Júlia absorvia tudo, anotava, perguntava sem medo de parecer ignorante. Em 2 semanas já estava contribuindo. Os números continuaram melhorando. Retrabalho, 5%, abaixo da média de mercado. Satisfação do cliente, 92%. Novos contratos fechados, 8 em 1 mês. Eduardo começou a relaxar. Está funcionando mesmo. Ainda é cedo. Sempre tão cuidadosa. Aprendi da pior forma. 4º mês. Um cliente antigo voltou. Havia saído na época da crise, após o escândalo da Ferrari. Ouvi que as coisas mudaram aqui. Mudaram. Eduardo mostrou os números, os novos processos. O cliente analisou. Quero testar. Meu Aston Martin está com problema no câmbio. Luna pegou o caso. 3 dias de diagnóstico minucioso. Identificou desgaste em sincronizador. Não era visível. Só pegou porque testou sob carga. Resolveu. Cliente satisfeito. Vocês realmente mudaram. Ele fechou contrato de manutenção preventiva. Anual. Eduardo comemorou. Pela primeira vez, esperança real. Mas Luna sabia. Transformação verdadeira não se media em 4 meses. Se media em consistência. Fim do 4º mês, ela fez balanço pessoal. Havia implementado protocolos, treinado equipe, enfrentado resistências, perdido pessoas. Mas a Apex respirava diferente, mais leve, mais honesta. Não era perfeita, mas era melhor. Sentada sozinha na oficina vazia depois do expediente, Luna olhou para a Ferrari. Ainda estava lá, agora funcionando, rodando normalmente. Lembrou da subrotina oculta, do código que forçava a falha. Lembrou do medo que havia por trás, o medo de ser exposto, de ser insuficiente, e entendeu. A Ferrari nunca foi o problema, era apenas sintoma. 6º mês. Luna chegou cedo, como sempre, mas dessa vez encontrou Eduardo já na oficina, sentado, olhando para o nada. Tudo bem? Ele levantou os olhos, cansados. Renato abriu a oficina. Eu sei, você me contou. Não, quero dizer, está crescendo, rápido. Eduardo mostrou o celular. Anúncio em rede social. Apex Clássica. Tradição e experiência. Onde veteranos cuidam do seu carro. Luna leu. O recado era claro. Indireto contra a nova Apex. Ele está usando nossa história contra nós. Deixa. Luna devolveu o celular. A gente não compete com propaganda, compete com resultado. Fácil falar. Difícil quando clientes começam a perguntar. E o que você responde? Eduardo respirou. Que mudamos, que melhoramos. Então está respondendo certo. Ele assentiu, mas não parecia convencido. 2 semanas depois, um cliente antigo cancelou o contrato. Motivo: vou experimentar a Apex Clássica. Eles têm mais experiência. Eduardo ficou abalado. Luna, não. Era esperado. Alguns vão preferir o antigo, mas outros vão preferir o novo. A gente só precisa provar valor. E como? Continuando fazendo direito, mas a pressão aumentou. Mais 2 clientes saíram, ambos para a concorrente. Eduardo convocou reunião. Equipe completa. Vocês sabem da situação. Renato está levando clientes. Precisamos reagir. Caio perguntou. Como? Marketing, promoções, desconto. Luna balançou a cabeça. Não. Eduardo virou para ela. Por que não? Porque desconto desvaloriza. A gente não compete por preço, compete por qualidade. E se a gente perder mais clientes? Então a gente perde, mas não abrindo mão do que construímos. Eduardo fechou os olhos, conflito interno visível. Confie, Luna disse firme. Só mais um pouco. Ele respirou fundo. Tá.
Sem desconto, mas preciso ver resultado logo. Nas semanas seguintes, a pressão ficou palpável. Técnicos inseguros, clientes perguntando sobre a concorrente. Eduardo visivelmente tenso. Luna manteve o foco. Protocolos, qualidade, transparência. Então aconteceu. Um cliente trouxe uma Lamborghini. Havia levado na Apex Clássica primeiro. Diagnóstico, troca completa de módulo eletrônico. Orçamento, R$40 mil. Quero segunda opinião. Luna examinou. 3 dias de análise. Conclusão. Módulo estava perfeito. Problema era sensor de posição. Peça de R$200. R$40 mil. O cliente ficou vermelho. Eles iam me empurrar troca desnecessária? Não posso afirmar intenção. Mas tecnicamente era diagnóstico errado. O cliente agradeceu. Fechou o contrato anual e mais. Postou nas redes sociais. Quase perdi 40k por diagnóstico errado. A Apex Performance salvou. Competência acima de tudo. O post viralizou. Comentários, compartilhamentos. 3 dias depois, 5 clientes novos agendaram. Eduardo sorriu. Primeira vez em semanas. Virou. Ainda não, mas está virando. Na semana seguinte, outro caso. Cliente da Apex Clássica insatisfeito. Problema não resolvido após 3 tentativas. Procurou Luna. Ouvi falar que vocês fazem diferente, ela diagnosticou. Resolveu em 2 dias. Cliente impressionado. Experiência não significa nada se não tem método. Mais um contrato. Mais uma indicação. Lentamente, a maré virou. Clientes voltaram. Novos chegaram. A Apex Performance começou a ser vista como referência em diagnóstico preciso. A Apex Clássica continuou existindo. Mas seu crescimento estagnou. Eduardo relaxou. Conseguimos. Não por enquanto. Luna sempre cautelosa. Manter é mais difícil que conquistar. 7º mês. Luna implementou o programa de melhoria contínua. Revisão mensal de processos. Atualização trimestral de treinamentos. A equipe, agora coesa, abraçou. Júlia sugeriu melhorias no sistema de registro. Implementaram. Caio propôs sessões de estudo sobre novos modelos. Aprovaram. A cultura havia mudado. De verdade. Não era mais sobre esconder erros, era sobre corrigi-los. Não era mais sobre aparentar competência, era sobre tê-la. Eduardo, observando de longe, viu a transformação. Eu estava errado, ele admitiu para Luna. Quando você chegou, achei que era só técnica, mas você mudou muito mais que isso. Eu não mudei nada sozinha. Mas começou e insistiu quando todo mundo dizia para desistir. Luna não respondeu. Apenas assentiu, porque no fundo sabia. Transformação real nunca é rápida, nunca é fácil, nunca é sem resistência. Mas quando acontece, permanece. 1 ano depois do desafio da Ferrari, Luna estava na oficina quando recebeu ligação. Número desconhecido. Luna Azevedo? Sim. Augusto Ferreira. Lembra de mim? O cliente da Ferrari. Aquele que ofereceu 150 mil. Lembro. Preciso falar com você, pessoalmente. Pode almoçar amanhã? Luna hesitou. Pode. Onde? Ele deu o endereço. Restaurante no centro. Fino. No dia seguinte, Luna chegou pontualmente. Augusto já estava lá. Mesa reservada. Terno impecável. Senta. Vou direto ao ponto. Augusto juntou as mãos. Estou abrindo Centro de Excelência em Diagnóstico Automotivo. Alta performance, elétricos, híbridos, tudo. Luna ouviu. Quero você liderando tecnicamente. Salário 3 vezes o que você ganha agora. Participação nos lucros. Autonomia total. Silêncio. Por que eu? Porque você fez em 7 dias o que 3 oficinas não fizeram em 8 meses. E porque transformou a Apex de dentro para fora. Eu acompanhei. Luna respirou. Preciso pensar. Claro, tem 1 semana. Ela voltou para a Apex. Não contou para ninguém imediatamente, mas a oferta ecoava na cabeça. 3 vezes o salário. Projeto novo. Começar do zero, sem resistências. Tentador.
Naquela noite ligou para a mãe. Recebi proposta. Contou tudo. E você quer aceitar? Não sei. A Apex está funcionando agora. Se eu sair... Luna. A mãe pausou. Você já fez o que tinha que fazer lá. Provou. Transformou. Agora a pergunta é, você quer continuar mantendo ou quer construir algo novo? Luna ficou em silêncio. Não existe resposta errada, filha. Só você sabe o que te move. A conversa terminou. Luna deitou, mas não dormiu. Pensou na Ferrari, no desafio, na pressão. Pensou em Caio, em Júlia, na equipe que havia ajudado a moldar. Pensou em Eduardo, na confiança que ele depositou. 2 dias depois, Eduardo percebeu. Tem algo errado. Recebi proposta. Ele pausou. Boa? Muito boa. Eduardo respirou fundo. Vai aceitar? Não decidi. O que te impede? Luna olhou ao redor. A oficina. Os técnicos trabalhando. O sistema funcionando. Vocês. Eduardo sorriu, mas sem alegria. A gente vai ficar bem. Você construiu algo sólido. Não depende mais de você. Tem certeza? Tenho. Ele pausou. E se fosse comigo, eu aceitaria. Oportunidade assim não aparece 2 vezes. Luna assentiu. 3 dias depois ligou para Augusto. Aceito, mas com condição. Qual? Quero levar Caio comigo. Como assistente direto, Augusto pensou. Fechado. Luna desligou, respirou fundo. Estava decidido. Chamou Caio, contou tudo. Ele ficou em choque. Você quer que eu vá junto? Quero. Você aprendeu rápido, tem cabeça aberta, é exatamente o tipo de pessoa que eu preciso. Caio sorriu. Aceito. Luna reuniu a equipe, todos. Vou sair da Apex. Silêncio absoluto. Recebi proposta para novo projeto, grande, desafiador. Ela olhou para cada um. Caio vai comigo, o resto da equipe fica. Eduardo vai promover alguém para meu lugar. Júlia perguntou, quem? Eduardo olhou para ela. Você, se aceitar. Júlia arregalou os olhos. Eu? Você. Luna confirmou. Tem método, tem humildade, tem vontade de aprender. É tudo o que precisa. Júlia engoliu seco. Aceito. 2 semanas de transição. Luna passou tudo para Júlia. Processos, macetes, contatos. No último dia, a equipe fez despedida. Simples, sem exageros. Eduardo entregou o envelope. Bônus, pelo que você fez aqui. Luna 50 mil. Eduardo, você salvou a Apex mais de uma vez, é o mínimo. Ela guardou, agradeceu, saiu pela última vez. Olhou para trás. A Ferrari ainda estava lá. Agora apenas mais um carro entre outros. Não tinha placa de honra, não tinha destaque especial. Era só uma Ferrari funcionando, como deveria sempre ter sido. Luna entrou no carro, Caio ao lado. Pronta? Pronta. Ligaram o motor e saíram, rumo ao novo desafio, rumo ao próximo capítulo. 6 meses no novo projeto. O Centro de Excelência Automotiva Ferreira era diferente de tudo. Prédio novo, equipamentos de última geração, equipe contratada do zero. Luna tinha autonomia total, sem heranças ruins, sem resistências culturais, mas descobriu algo. Começar do zero tinha seus próprios desafios. Não havia processos estabelecidos. Tudo precisava ser criado. Cada protocolo, cada padrão, cada método. Caio ajudava. Mas eram só 2 contra montanhas de demanda. Contrataram 10 técnicos, todos com formação sólida. Luna treinou pessoalmente. 3 meses intensivos. O centro abriu. Clientes chegaram. Casos complexos. Carros elétricos, híbridos, tecnologia de ponta. A equipe performava bem, mas Luna sentia algo faltando. Calor humano. Na Apex havia história, conflitos sim, mas também construção coletiva, pessoas crescendo juntas. Aqui tudo era eficiente, mas frio. Um dia, durante pausa, Caio comentou: Você parece cansada. Estou. Não é cansaço físico. Luna olhou para ele. Vazio. Tudo funciona perfeitamente, mas parece que falta alma. Caio assentiu. Na Apex tinha bagunça,
mas tinha vida. Eles ficaram em silêncio. 3 meses depois, Luna recebeu mensagem de Eduardo. Como está? Bem, e aí? A Apex ganhou o prêmio. Melhor oficina em diagnóstico técnico da região. Luna sorriu. Parabéns. O mérito é seu. Júlia está tocando tudo que você plantou. Ela é boa. Mas aprendeu com a melhor. A conversa terminou. Luna ficou olhando a tela. Sentiu algo estranho. Não arrependimento, mas saudade. Saudade de construir com resistência, de transformar o que já existia, de ver pessoas mudarem. Aqui, tudo era novo, limpo, sem história, e talvez fosse exatamente isso que a incomodava. Naquela noite, ligou para a mãe. Estou confusa. Sobre o que eu realmente quero. Conta! Luna desabafou. O centro, a eficiência, o vazio. A mãe ouviu. Depois disse, Luna, você não nasceu para manter máquinas funcionando. Você nasceu para fazer pessoas funcionarem melhor. A diferença é que máquina você conserta uma vez, pessoa você transforma para sempre. As palavras ecoaram. Luna entendeu. O que a movia não era apenas resolver problemas técnicos, era transformar culturas, mudar mentalidades, plantar sementes em solo difícil e ver crescer. No Centro Novo não havia solo difícil, apenas terra fértil demais, sem desafio real. 2 semanas depois, Augusto a chamou. Preciso de feedback honesto. Como está sendo? Luna respirou. Tecnicamente, perfeito. Pessoalmente, vazio. Augusto franziu a testa. Explica. Eu me realizo transformando o que está quebrado, não construindo do zero. Silêncio. Você quer sair? Não sei ainda, mas estou avaliando. Augusto assentiu. Entendo. Me avisa quando decidir. Luna saiu. Voltou para casa. Pensou. O que realmente importava? Dinheiro? Tinha. Estabilidade? Tinha. Reconhecimento? Tinha. Mas propósito? Esse estava esvaziando. 1 semana depois, Eduardo ligou. Tenho proposta maluca. Fala. Quero expandir. Abrir 2ª unidade da Apex, focada em carros elétricos. Preciso de alguém para estruturar tudo. Ele pausou. Quero você de volta, mas não como funcionária, como sócia. Luna travou. Sócia? 30%. Você estrutura, treina, lidera, lucro compartilhado. Eduardo, pensa, sem pressão, mas saiba que aqui você deixou legado, e legado continua crescendo. Imagina o que a gente pode fazer juntos de novo. A ligação terminou. Luna ficou parada. Voltaria? Recomeçaria? Olhou pela janela. A cidade iluminada. Pensou na Ferrari, no código oculto, na transformação da Apex. Pensou em Júlia assumindo, em Caio crescendo. Pensou no que realmente a fazia levantar da cama todo dia e soube a resposta. Luna conversou com Augusto. Vou aceitar a proposta do Eduardo. Augusto não pareceu surpreso. Sabia que você ia. Como? Porque você não é de onde o dinheiro está, é de onde o coração está. Ele estendeu a mão. Obrigado pelo que construiu aqui. Vai continuar funcionando porque você plantou bem. Eles se despediram. Sem ressentimentos. Apenas reconhecimento mútuo. Caio ficou. Assumiu a liderança técnica do centro, pronto para o desafio. Você me ensinou tudo o que eu precisava. Ele abraçou Luna. Agora é minha vez de aplicar. Luna voltou para a Apex. Não como chefe técnica, como sócia. A 2ª unidade começou pequena. 3 técnicos, equipamento básico, foco em elétricos e híbridos. Luna aplicou tudo o que havia aprendido. Processos desde o início. Cultura de transparência, treinamento contínuo. Mas dessa vez, com diferença. Tinha Eduardo ao lado, compartilhando decisões, dividindo riscos, parceria real. 6 meses depois, a unidade estava consolidada, clientes fiéis, equipe coesa, números positivos. Eduardo sorriu. Funcionou de novo. E funcionou porque fizemos direito desde o início.
Um ano depois da volta, Luna estava na oficina original. A primeira, Apex. Júlia liderava com segurança. A equipe funcionava como organismo vivo. Erros aconteciam, mas eram corrigidos sem medo. A Ferrari ainda estava lá. Já não pertencia ao cliente original. Fora vendida, comprada por colecionador. Mas funcionava perfeitamente. Luna olhou para o carro. Lembrou do desafio, da pressão, da subrotina oculta. Lembrou de Renato, das resistências, das noites sem dormir. Tudo parecia distante agora, quase irreal, mas as marcas permaneciam, não no carro, nas pessoas. Caio liderando o centro de excelência, Júlia comandando a Apex original, equipe inteira transformada. Eduardo se aproximou. Pensando no quê? Em como tudo mudou. Você mudou tudo. Não. Luna balançou a cabeça. Eu só mostrei que era possível. Vocês fizeram acontecer. Eduardo sorriu. Sempre modesta. Realista. Eles ficaram ali, em silêncio, observando o movimento da oficina. Técnicos trabalhando, clientes satisfeitos, sistema funcionando. Não havia placas comemorativas, não havia troféus expostos, não havia fotos destacadas, apenas trabalho bem feito, dia após dia, sem alarde. Luna pensou na jornada, de engenheira solitária a sócia de empresa consolidada. Pensou nos obstáculos, nas dúvidas, nos momentos de quase desistir. Pensou na mãe, nas conversas noturnas, no apoio incondicional. Pensou em cada pessoa que cruzou seu caminho. Alguns ajudaram, outros atrapalharam, mas todos ensinaram. A Ferrari ligou. Cliente buscando. Motor ronronou. Limpo, preciso, perfeito. Saiu da oficina sem olhar para trás. Luna assistiu, sem emoção exagerada, sem nostalgia dramática. Era só um carro funcionando, como deveria. Eduardo quebrou o silêncio. Sabe o que eu aprendi com tudo isso? O quê? Que consertar carro é fácil. Consertar cultura é que é difícil. Luna sorriu. Verdade, mas vale a pena. Vale. Sem cerimônias, eles voltaram ao sem trabalho. Discursos, apenas continuando. Porque transformação real não tem final. Tem continuidade. Meses viraram anos. A Apex se consolidou como referência. 2 unidades, 30 funcionários, cultura sólida de excelência e transparência. Luna não era mais a engenheira que resolvia sozinha. Era a líder que capacitava outros a resolverem. Não era mais a outsider provando valor. Era a sócia construindo legado. E a Ferrari? A Ferrari continuou funcionando. Mudou de mãos mais vezes. Rodou milhares de quilômetros. Ninguém mais lembrava do problema antigo. Ninguém mais falava da subrotina oculta. Era apenas uma Ferrari, vermelha, potente, funcional, como sempre deveria ter sido. Luna, sentada no escritório da nova unidade, olhou pela janela. Sol se pondo. Pensou em tudo que havia conquistado, não sozinha, nunca sozinha, mas com método, com persistência, com coragem de enfrentar resistências e, mais importante, com disposição de transformar, não apenas vencer. Fechou o laptop, pegou a bolsa, saiu. No estacionamento, seu carro, simples, confiável. Entrou, ligou o motor. Ronco familiar, reconfortante. Dirigiu para casa, sem pressa. Amanhã seria outro dia, outros desafios, outras transformações. Mas essa noite, apenas paz. Paz de quem sabe que fez diferença. Não porque ganhou, mas porque transformou. E transformação, diferente de vitória, não acaba, permanece. E se essa história te inspirou, se te fez refletir sobre como transformação real acontece, faz 3 coisas agora. Se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo e comenta aí embaixo de onde você está assistindo. Quero saber quantas pessoas ao redor do mundo foram tocadas pela jornada da Luna, porque histórias como essa só fazem sentido quando são compartilhadas. Valeu!